Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 38. Bons estudos! Ô tio, eita laranja boa, só. Viu só que beleza que estão meus pés de laranja? O senhor cuida muito bem desse pomar, né? Isso não é difícil, não. O grande segredo pro meu pomar ser tão bonito assim tá aqui, ó. Nesse adubo orgânico. E eu queria saber o que é que tem de tão especial nesse adubo que faz as plantas crescerem tanto e ficarem tão sadias. E você, tem alguma ideia de como o adubo orgânico colabora para o crescimento de uma planta? Na teleaula de hoje, você vai conhecer um novo tipo de micro-organismo, os decompositores, e vai ver a importância desses micro-organismos em alguns ciclos realizados pela natureza. Afinal, tio, o que é que o senhor coloca nesse adubo? Muita coisa. Restos de vegetais, galhos, raízes, folhas, frutos. E restos de curral e de galinheiro, esterco, a palha que serviu de cama para os animais. O agrônomo falou que a partir desses restos se desenvolvem micro-organismos. Eles são os nossos colaboradores invisíveis. Colaboradores invisíveis? Os micro-organismos? Os micro-organismos você já conhece. Você já viu várias coisas sobre esses seres microscópicos em outras teleaulas. Agora você vai conhecer um tipo de micro-organismo que colabora bastante na produção agrícola, os decompositores. Quer ver só? Os decompositores são os fungos e as bactérias, que usam os corpos dos organismos mortos e também partes perdidas dos seres vivos para a sua sobrevivência. Coisas como penas, folhas, pelos, fezes, urina. Decompondo essa matéria orgânica, esses micro-organismos devolvem para o ambiente substâncias úteis para as plantas, como água, gás carbônico e sais minerais. Na pressa de sair para uma viagem, por exemplo, acontece de alguém esquecer matéria orgânica num ambiente propício para a ação dos decompositores. Como esse arroz que a Hortência esqueceu no forno. Olha aqui. O arroz no forno estava num ambiente super propício para a criação de fungos. Medindo a temperatura ambiental, 27 graus. Temperatura entre 25 e 40 graus centígrados. Alimento e água, tudo que os fungos precisam para crescer e se reproduzir. Pois é, foi isso mesmo que o agrônomo disse. Aqui está cheio de decompositores. Eu só não entendi por que é que eles são tão úteis para fazer a terra ficar mais fértil. Parece que são esses tais de decompositores que transformam tudo que o adubo tem nas substâncias de que a terra precisa. Mas como é que eles fazem isso? Para a gente saber como os decompositores agem, vamos pensar nessa cadeia alimentar. Quando as roseiras, as lagartas e os pássaros morrem, os decompositores se alimentam dos restos desses organismos e devolvem para o ambiente água, sais minerais e gás carbônico. Essas substâncias servirão de nutrientes para os vegetais ou outros seres vivos. Entendeu agora? Eu estou começando a entender. Quer dizer que os restos de comida, de bichos e de vegetais que o senhor coloca aí servem de alimentos para os decompositores? É isso mesmo. Por isso esse adubo orgânico é tão bom. Ele está cheio de sais minerais que foram eliminados pelos decompositores. Ou seja, todos os decompositores têm um papel importante em alguns ciclos realizados pela natureza. Eles devolvem ao ambiente substâncias úteis aos organismos. Todos os compostos que formam os seres vivos, inclusive os restos que estão nesse lixo orgânico, fazem parte desses ciclos da natureza. Eles se transformam quando passam de um organismo para o outro e no final do ciclo voltam à sua forma inicial. Quer ver só? Vamos conhecer o ciclo do carbono, ou seja, o caminho que o carbono faz. A roseira absorve o gás carbônico quando realiza a fotossíntese.
A lagarta come a roseira e incorpora o carbono das folhas. O pássaro, ao comer a lagarta, recebe o carbono que está no corpo da lagarta. E quando esses seres vivos morrem, os decompositores comem os seus restos, devolvendo o gás carbônico para o ar, que pode ser incorporado de novo pelos vegetais através da fotossíntese. O carbono do ar foi incorporado pela roseira durante a fotossíntese. Passou pelas lagartas, pelos pássaros e foi devolvido ao ar na forma de gás carbônico, através da ação dos decompositores, completando assim um ciclo. A respiração dos seres vivos também colabora nesse ciclo. Tio, só tem uma coisa que eu ainda não entendi direito. Na terra já não tem tudo que a planta precisa? Pra que colocar adubo? Não é bem assim. Tem certas coisas que as plantas precisam e que não tem muita quantidade na terra. Por isso a gente coloca adubo que tem essas substâncias concentradas. O que, por exemplo? Sais minerais. Sais minerais. Eu já estudei. O cloreto de potássio, sulfato de cálcio e compostos nitrogenados. Falando em compostos nitrogenados, pelo que eu sei, tem nitrogênio na urina e nas fezes do boi que a gente coloca no adubo. E isso é muito bom para a terra, né? O seu João está certo. O nitrogênio é muito importante para a adubação do solo. Tanto é que ele é usado também nos fertilizantes químicos, porque é um dos mais importantes nutrientes para os seres vivos. Como você já viu em outras teleaulas, o nitrogênio é um elemento químico que integra as proteínas e os cromossomos dos organismos. Daí a importância do ciclo do nitrogênio na natureza. Os compostos ricos em nitrogênio presentes nos animais e nos vegetais são devolvidos ao ambiente de duas formas: quando morrem e quando os animais eliminam fezes e urina. É aí que começa a primeira parte do ciclo do nitrogênio, a decomposição. Excelente esse adubo. Gostei de ver o pomate, seu João. Pelo jeito o senhor está caprichando no adubo aí, hein? O senhor chegou na hora certa. O Renato está cheio de dúvidas sobre o nitrogênio e os tais dos micro-organismos que o senhor falou para mim. Os decompositores. Quer dizer que você está querendo saber como o nitrogênio que tem aí no adubo orgânico é assimilado pelas raízes? Falou bonito. É isso mesmo que o Renato está querendo saber. Quando os decompositores se alimentam desses restos, eles devolvem para o ambiente compostos nitrogenados, que são substâncias com nitrogênio na molécula. Uma forma de nitrogênio que as raízes assimilam. Entendi. Igual os micro-organismos fazem com o gás carbônico. Isso mesmo. E esses compostos nitrogenados são muito importantes para a produção das proteínas dos vegetais. Quer dizer então que a partir de substâncias que estão aqui no adubo orgânico, os decompositores vão produzir compostos nitrogenados que vão ser assimilados pelos vegetais. Tá, mas e depois? O que acontece com o nitrogênio? Como que continua o ciclo do nitrogênio? A segunda parte do ciclo do nitrogênio é chamada de desnitrificação, da qual participam as bactérias desnitrificantes. Um tipo de bactéria que obtém energia através dos mesmos compostos nitrogenados que são absorvidos pelas raízes das plantas. E nesse processo de obtenção de energia, os desnitrificantes eliminam nitrogênio atmosférico para o ambiente, completando essa etapa do ciclo do nitrogênio. Desnitrificantes? Eu nunca tinha ouvido falar. Pois é. Mas antes de falar sobre a última etapa do ciclo do nitrogênio, é bom você saber que 79% do ar é composto de nitrogênio gasoso, que não é usado pela maioria dos seres vivos. Só tem um pequeno grupo de bactérias que utiliza esse nitrogênio para produzir amônia. E qual é o nome dessas bactérias? O nome de uma delas é Rhizobium. Elas absorvem e transformam o nitrogênio da atmosfera em amônia. E é através da amônia que essas bactérias produzem os aminoácidos de que precisam. E tem essa tal de Rhizobium aqui no sítio? Claro que sim. Essas bactérias vivem associadas às raízes das leguminosas, como o feijão, a soja, a ervilhaca. Mas e aí? Associadas às raízes, as Rhizobium recebem a glicose que precisam para sua sobrevivência. E as plantas, por sua vez, recebem um suprimento extra de amônia que precisam para a produção de suas proteínas. Além disso, o que a planta não utiliza da amônia vai para o solo, deixando o solo mais fertilizado e concluindo o ciclo do nitrogênio. Concluindo, no ciclo do nitrogênio, os decompositores transformam algumas substâncias das fezes, da urina e dos restos de plantas mortas em compostos nitrogenados. Aí, esses compostos nitrogenados
ou são assimilados pelos vegetais ou são transformados pelas bactérias desnitrificantes em nitrogênio atmosférico, que por sua vez é transformado pelas bactérias fixadoras como a Rhizobium em compostos nitrogenados assimiláveis pelas plantas. Mesmo sem conhecer o ciclo do nitrogênio, muitos agricultores plantam leguminosas para aumentar a fertilidade do solo. Essa técnica, conhecida como adubação verde, é também pesquisada por órgãos do governo. A técnica consiste em se plantar leguminosas nos pedaços de terra que se pretende adubar. Quando a planta está madura, tudo é triturado e misturado na terra. As proteínas presentes no vegetal picado serão decompostas por fungos e bactérias, aumentando a quantidade de compostos nitrogenados no solo. Depois é só plantar. Essa técnica não usa fertilizantes químicos. Eu também faço isso aqui no sítio. Pois é. E agora o senhor já sabe que a adubação verde é boa porque aproveita os compostos nitrogenados. E além de aproveitar a amônia, quando o senhor pica a planta, as proteínas são decompostas por fungos e bactérias, aumentando ainda mais o teor de nitrogênio do solo. Bom, eu só sabia mesmo que adubar com planta picada melhorava a terra e protegia contra a erosão. E sabe o que eu entendi agora? Por que os decompositores são os tais colaboradores invisíveis? Porque afinal são eles que fertilizam as plantações e as florestas, claro. E você, ainda tem dúvidas? Então o melhor que você tem a fazer é revisar a sua teleaula de hoje, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu um tipo de micro-organismo, os decompositores, que tem um papel muito importante nos ciclos minerais da natureza. Viu que os decompositores transformam o adubo orgânico em substâncias úteis para outros seres vivos. E ainda você acompanhou o ciclo do carbono e do nitrogênio, dois dos mais importantes ciclos da natureza. Bom, seu João, eu vou indo. Só passei aqui para ver se estava tudo bem. Espera só um pouquinho, ainda quero lhe fazer umas perguntas. Agora dá licença, que eu ainda quero saber mais algumas coisinhas sobre os meus colaboradores invisíveis. E você também. Se quiser saber mais alguma coisa sobre eles, é só abrir o livro. Até a próxima. Bons estudos!